Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vou fazer agora uma revisão para a Universidade de Brasília, UNB 2019, que vai acontecer agora aí, mais ou menos no meio do ano, beleza? Quando esse vídeo bater 200 likes, eu dou continuidade a novos exercícios, então é muito importante que você clique no botão do like e se inscreva nesse canal. Portanto, os 200 likes, mais 4 exercícios para vocês e vocês acabam sendo beneficiados. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Galera, vamos abordar agora a questão número 1, beleza? São elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos. Letra A, hidrogênio, fósforo e flúor. Letra B, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Letra C, fósforo, carbono e arsênio. D, manganês, cobre e zinco. E, oxigênio, carbono e o zinco. É isso aí, galera. Vou ter que trabalhar agora os compostos químicos, beleza? São divididos em inorgânicos e orgânicos. Os compostos inorgânicos mais famosos são água e sais minerais. E os compostos orgânicos mais famosos são glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, beleza? O ser vivo tem que ser formado por determinados elementos. Está aqui para você, ó, Chomsky. Repetindo, Chomsky. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Muito bem, galera, só aqui nós já conseguiríamos responder a questão. Mas vamos dar mais teoria para você e você vai ser beneficiado por isso, beleza? Vamos falar de água. Água é um composto inorgânico que pode ser adquirido de forma ingerida quando você bebe água ou come um alimento rico em água, por exemplo, melancia, ou a água pode ser formada no seu corpo através de reações químicas, geralmente conhecidas por síntese por desidratação. Esta água é chamada de água metabólica. Dentre as funções da água, nós temos que ela é solvente universal, dissolvendo a maioria das moléculas. Ação lubrificante, encontrada, por exemplo, entre as articulações ósseas, diminuindo o atrito. Função de transporte. Sangue é um bom exemplo, transporta gases, hormônios, excretas. Função termorreguladora, ou seja, regula a temperatura corporal. Quando a temperatura nossa está elevada, suamos para que possamos resfriar a temperatura, sendo que, na espécie humana, a temperatura ideal é por volta de 36,5 graus Celsius. E também a água é importante porque ela promove reações de hidrólise. Sua participação é importante para quebrar os compostos químicos em tamanhos menores. Vamos agora falar dos sais minerais. Os sais podem ser solúveis ou dissociados, solúveis em líquidos, como por exemplo no plasma sanguíneo, e também pode ser insolúveis, de tal forma que eles mobilizam-se em estruturas esqueléticas, por exemplo. Cálcio. Cálcio é um sal mineral que você obtém através de leites e derivados de leite. Serve para contração muscular, coagulação sanguínea, além de formar ossos e dentes. Ferro. Encontrado em carnes bem avermelhadas, de tal forma que o ferro é um sal mineral importante para formar a hemoglobina, pigmento respiratório do sangue, e mioglobina, pigmento respiratório do músculo. Hemoglobina e mioglobina servem para transportar gases. O ferro também é encontrado no interior da mitocôndria, formando as enzimas respiratórias ou citocromos. E iodo, galera, encontrado em sal iodado do Brasil e também em alimentos advindos do mar, como peixes e frutos do mar. O iodo é importante porque ele vai compor hormônios da tireoide, T3 e T4, triiodotironina, tetraiodotironina. Magnésio, sal mineral encontrado em vegetais verdes escuros, como couve. Magnésio é importante porque ele forma ossos, ativa o metabolismo de enzimas. Além disso, ele forma clorofila, que é pigmento encontrado nas plantas. Sódio e potássio, encontrado em frutas e vegetais de maneira geral. De tal forma que sódio e potássio são elementos importantes para a condução do impulso nervoso e para o controle da água corporal, ou seja, regulação hídrica ou osmorregulação. Nitratos, encontrados em fontes de origem proteica, de tal forma que carnes e peixes são ricos em nitratos. Afinal de contas, vêm de proteínas, aminoácidos. Os nitratos servem para formar o material genético, bem como proteínas do seu corpo. Compostos orgânicos, carboidratos, também chamado de glicídios ou açúcares. Aqui existe um erro. Nem todo carboidrato é um açúcar, mas eu posso dizer que todo açúcar é um
carboidrato? Sem sombra de dúvida, a glicose ela é o carboidrato mais importante e mais famoso, é o glicídio mais importante e mais famoso. A glicose apresenta 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, C6H12O6. Aqui você tem a forma aberta e aqui você tem a forma fechada. A forma fechada é a forma mais comum encontrada da glicose. Cerca de 99,4% da glicose se encontra na forma fechada. O fenômeno da glicose aberta transformar-se na fechada é conhecida por ciclização. Dentre as classificações dos carboidratos, nós temos classificações de acordo com o número de carbonos ou de acordo com as unidades monoméricas que se repetem. De acordo com o número de carbonos, os carboidratos são classificados em pentoses e hexoses. Pentoses para 5 carbonos, hexoses para 6 carbonos. As pentoses mais famosas são ribose, que vão compor a molécula de RNA, e a desoxirribose, que vão compor a molécula de DNA. É por isso que RNA a gente fala que é um ácido ribonucleico, enquanto que o DNA a gente usa o termo ácido desoxirribonucleico. Já em relação à unidade monomérica, nós temos os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Dentre os disacarídeos mais famosos, nós temos sacarose, lactose e maltose. Sacarose vem da união de glicose mais frutose e é encontrado na cana-de-açúcar. Lactose vem da união de glicose mais galactose e é encontrado em leite. Maltose vem da união de glicose mais glicose e é encontrado no malte. Açúcar do malte que vai compor a cerveja. Lipídios, galera. Lipídios são ésteres de ácidos graxos, cuja propriedade é baixa solubilidade em água. Sabemos da importância dos lipídios porque, nos seres humanos, são acumulados em células especiais conhecidas por adipócitos. Nós temos a classificação dos lipídios em glicerídeos, ceras, fosfolipídios e esteroides. Triglicerídeos. Você pega um glicerol e reage com 3 ácidos graxos. Cerídeos. É formado por um álcool de cadeia longa, formam ceras, como por exemplo na colmeia. Fosfolipídios, super importante, vão formar, por exemplo, a membrana plasmática. Esteroides, formada a partir do colesterol, forma hormônios, sais biliares, vitamina D. Vamos para a questão então? São elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos. Vejam bem, elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos. Letra A, hidrogênio, fósforo e flúor? Não, flúor não. B, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra B. Questão número 2. Com relação ao sistema respiratório, assinale a opção correta. Sistema respiratório, galera, é um sistema fisiológico responsável pela captação de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Então veja só essa imagem que interessante. Aqui nós temos as narinas, coanas nasais e a nasofaringe, que vão aquecer, umedecer e filtrar o ar. Aqui nós temos a laringe, onde encontramos as pregas vocais, outrora chamadas de cordas vocais. Um tubo com anéis de cartilagem é conhecido por traqueia, apresentam cílios para a filtração. Essa traqueia bifurca em brônquios, que dão entrada nos pulmões e que se bifurcam em tamanhos menores, conhecido por bronquíolos. Ao final, nós temos os alvéolos pulmonares, que são ricos em gases, como oxigênio e gás carbônico. É aqui nos alvéolos pulmonares que temos a troca gasosa ou hematose. A respiração é mediada por músculos, dentre eles o diafragma, e músculos situados entre as costelas, conhecido por músculos intercostais. O trabalho do diafragma é mediado muitas das vezes por uma região do sistema nervoso chamado de bulbo, encontrado no tronco encefálico. Na região dos alvéolos pulmonares, a hematose é capaz de fazer com que o gás oxigênio adentre o sangue por difusão e seja capturado pelas moléculas de hemoglobina encontrada nas hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Depois, o gás carbônico vai ser transportado, na maior parte, no plasma sanguíneo sob a forma de bicarbonato e uma menor parte dissolvida no plasma. Existe uma quantidade intermediária de gás carbônico que é transportado através da molécula de hemoglobina encontrada na hemácia. Os complexos de transporte são oxihemoglobina, carbohemoglobina, carboxihemoglobina. Quando o ferro se liga ao oxigênio, é uma ligação instável, semelhante a covalente, é chamado de oxihemoglobina. Quando o gás carbônico se liga à hemoglobina, se liga ao ferro da hemoglobina, temos também uma ligação instável, chamada de carbohemoglobina. Agora, quando o monóxido de carbono, que é uma estrutura extremamente venenosa, se liga ao ferro da hemoglobina, nós temos uma ligação estável, difícil de ser rompida, chamada de carboxihemoglobina. Então nós podemos fazer a questão número 2. Com relação ao sistema respiratório, assinale a opção correta. Letra A. Os alvéolos apresentam tendência ao colabamento devido à grande quantidade de surfactante produzido pelas células de revestimento?
Falso. É por causa do surfactante que não há colabamento dos alvéolos. Letra B. O sangue rico em oxigênio é levado dos pulmões até o coração por meio da artéria pulmonar? Não, galera, por meio das veias pulmonares que partem do pulmão e vão em direção ao coração. Letra C. No momento da inspiração, a pressão do ar dentro dos pulmões é menor do que a pressão do ar da atmosfera? Verdadeiro, galera. Letra C. É por isso que na inspiração o ar adentra os pulmões, uma vez que a pressão atmosférica é maior do que a pressão interna. Para isso, músculos trabalham para promover a respiração. Diafragma e músculos intercostais são os músculos citados por mim. Resposta correta é a letra C. Questão 3, vamos lá? A relação ecológica observada entre os ruminantes e os micro-organismos possuidores de celulase que vivem em seus estômagos é classificada como: letra A, comensalismo, B, saprofitismo, C, parasitismo, D, mutualismo, E, inquilinismo. Então, galera, vamos falar agora de relações ecológicas, né? É um ramo da ecologia que estuda as relações ou interações entre os seres vivos, beleza? Quais são os tipos? Elas podem ser positivas ou harmônicas, negativas, desarmônicas. E também podem ser intraespecíficas, quando a relação ocorre entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorre entre espécies diferentes. Vamos começar com as relações harmônicas, ou seja, positivas. Colônia, galera. Relação ecológica entre seres da mesma espécie, onde um indivíduo está conectado a outro por uma ligação corporal. Vemos isso nos recifes de corais. Sociedade. Relação entre seres da mesma espécie, porém não existe uma ligação corporal entre os indivíduos. Existe hierarquia aqui. Nós estamos falando de colmeias, como por exemplo a sociedade de abelhas. Mutualismo, galera. Relação ecológica positiva, de espécies diferentes, onde existe uma obrigatoriedade para elas viverem entre si, de tal maneira que uma beneficiando a outra, acabam as duas crescendo. Nós vemos isso em líquens, que são relações entre fungos e algas. E vemos também entre bactérias e protozoários que vivem nos estômagos de determinados animais, como ruminantes, aqui representado pela vaquinha, de tal maneira que faz sentido respondermos à questão que se trata de mutualismo. As bactérias e protozoários produzem a enzima chamada celulase, que digerem a celulose do capim para a vaquinha. Vemos outro exemplo encontrado nas micorrizas, relação ecológica entre fungos e raízes de plantas, beleza? Protocooperação, parece mutualismo, mas não é. É uma relação harmônica entre seres de duas espécies diferentes, porém não existe a obrigatoriedade. Aqui nós vemos uma relação ecológica entre o crocodilo e o pássaro palito, de tal forma que o pássaro vai higienizar os dentes do crocodilo. Então ele sai com alimento no seu estômago, o crocodilo fica então com seus dentes higienizados. Comensalismo, relação harmônica entre espécies diferentes, onde uma espécie come o resto de comida da outra. Inquilinismo, relação ecológica positiva, harmônica, de tal maneira que ocorre de uma espécie viver dentro de outra espécie, ou sob a outra espécie. Estamos falando de inquilinismo. Nesta imagem nós vemos o peixe-agulha, ou Phireasper, vivendo dentro do pepino do mar. Tudo bem? Já nas relações desarmônicas ou negativas, nós temos o canibalismo, o predatismo, o parasitismo, o amensalismo e a competição. O canibalismo é quando um indivíduo come outro ser da mesma espécie. Predatismo ocorre uma alimentação entre espécies diferentes. No parasitismo ocorre também uma via de nutrição, onde nós temos parasitas e hospedeiros. Amensalismo é quando uma espécie produz uma substância que é negativa para outra. Exemplo, o fungo Penicillium produz a penicilina que mata bactérias. Competição, relação entre seres da mesma espécie e de espécies diferentes. Competição intraespecífica e competição interespecífica. É uma relação negativa para as duas espécies. Então, galera, como a questão está falando de micro-organismos que possuem a celulase e vivem em estômagos de determinados animais ruminantes, estamos falando de mutualismo. A resposta correta é a letra D. E última questão, galera, questão número 4. Os cromossomos humanos, assim como de vários outros organismos, são facilmente observáveis em microscopia óptica. A fase adequada para visualizar os cromossomos é a metáfase mitótica, pois... Então, galera, núcleo. Núcleo é a região em que encontramos o material genético, DNA, beleza? De acordo com o núcleo, nós temos dois tipos celulares, procariontes e eucariontes. Procariontes são as bactérias, eucariontes, protozoários, fungos, plantas e animais. A constituição do núcleo é a seguinte: carioteca, cariolinfa,
DNA e nucleolo. Carioteca também é chamado de envelope nuclear. Cariolinfa é o líquido encontrado no interior, também conhecido por nucleoplasma. DNA está na forma descondensada, conhecida por cromatina. E o nucleolo é a região que fica corada com nitrato de prata e que ocorre transcrição produzindo um RNA ribossômico, que por sua vez migra para o citoplasma e transforma-se em ribossomo. Qual a importância do núcleo? A resposta está de acordo com o experimento de Balbiani, na qual ele fez uma merotomia, cortou então uma célula em duas, de tal forma que uma das partes tinha o núcleo e a outra parte não possuía o núcleo. Então ele provou que a porção com núcleo sobreviveu, a porção sem núcleo morreu. O que é cromatina? É o DNA mais histona. Histonas são proteínas básicas, responsáveis pela compactação do material genético. Cromatina é o conjunto, evidentemente, total de material genético descondensado. Já quando eu usar o termo cromossomo, eu estou me referindo durante o procedimento de divisão celular. Cromossomo, ele é o material genético mais condensado, aliás, extremamente condensado. E essa compactação é devida às proteínas básicas, conhecidas por histonas. Temos cromossomos simples e cromossomos duplicados. Cromossomos duplicados, DNAs duplicados, vieram de um momento da fase S da intérfase. Falando em intérfase, nós temos a fase G1, S e G2. Fase G1 e G2 são responsáveis pelo aumento do volume celular, enquanto que a fase S é responsável pela duplicação do DNA. Claro que você vai se lembrar da enzima chamada DNA polimerase. A fase M, a fase de mitose, ela tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Grave bem essa informação. É na metáfase que encontramos o cromossomo duplicado com duas cromátides visíveis ao microscópio óptico. Beleza? A compactação, então, se dá da seguinte forma. Você tem um DNA que se enrola nas histonas e começa a compactação. Nesse meio caminho, você tem os cromômeros, de tal maneira que parecem contas de um rosário. E ao final você tem o cromossomo. Baseado no número de cromossomos, você tem células haploide e diploide. Haploides são células com a presença de um genoma. Diploides são células com a presença de 2 genomas. É importante você entender que é na meiose que você tem a redução do número de cromossomos, sobretudo a meiose 1. Durante o processo de fecundação, o espermatozoide, que é uma célula haploide, fecunda o óvulo, que é também uma célula haploide, restabelecendo a quantidade de cromossomos diploide do ovo ou zigoto. Agora, em relação a noções de genes, o que seria um gene, galera? Segmento de DNA que contém uma determinada informação para formar a proteína. A expressão de um gene se dá da seguinte forma: DNA transforma-se em RNA, o gene do DNA transforma-se em RNA, mensageiro, que carrega a mensagem para o citoplasma, onde vai sofrer a síntese proteica, tradução, usando organelas conhecida por ribossomos. Vamos fazer a questão então. Vamos ler a pergunta. A fase adequada para visualizar os cromossomos é a metáfase mitótica, pois, letra A, os cromossomos duplicados apresentam seu maior grau de condensação? Verdadeiro, galera. Resposta correta é a letra A. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa revisão da Universidade de Brasília. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Quando atingirmos 200 likes, nós teremos continuidade aí para continuidade de revisões para o vestibular. Beijo. Tchau, galera.